Bom dia, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, que fala sobre o reino animal. Sendo, pessoal, que nós vamos ver os animais invertebrados, tá certo? Nós vamos ver uma parte do capítulo 5 hoje, que fala sobre alguns grupos dos animais invertebrados, tá bom? Tia Georgia vai abrir aqui nosso slide para que vocês acompanhem a nossa aula, tá certo, meus amores? Então, a gente vai trabalhar agora com os animais invertebrados. Vocês lembram as características do reino animal? Hein? Vocês lembram? Vocês lembram que para ser animal, eles têm que ser heterotróficos, têm que ser pluricelulares e eles têm que ser eucariontes, tá certo? Vocês lembram disso, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais invertebrados. Quem são os animais invertebrados? São aqueles, gente, que não possuem crânio nem coluna dorsal, ou seja, coluna vertebral, tá certo? Em muitos casos, como é o caso de alguns vermes, eles vão ter o corpo mole. E, em caso dos artrópodes, eles vão ter um exoesqueleto. Georgia, me diga o que é um exoesqueleto, eu não me lembro dessa palavra já. Gente, exo quer dizer para fora. Exoesqueleto é aquele esqueleto que fica fora do corpo. O nosso é endoesqueleto. O dos artrópodes, como é o caso do caranguejo, como é o caso da barata, eles são exoesqueletos, tá certo? E para esses animais, esse esqueleto tem várias funções, como sustentar o corpo, ajudar na locomoção e, além de tudo, como uma armadura, é uma proteção, tá certo? Os animais invertebrados são aeróbicos, eles retiram o oxigênio do ar ou da água, tá certo? Depende de onde eles vivem. Eles são pluricelulares, são eucariontes e heterotróficos. Só para lembrar de novo que é heterotrófico, é aquele que não produz seu próprio alimento. Tá? Os animais, eles não têm essa capacidade. Nós dependemos de outros seres vivos para podermos nos alimentar. E a maioria dele, galerinha, tem uma reprodução de forma sexuada, ou seja, aquela que tem mistura de material genético, né? Tia Georgia já explicou isso até na sala de aula. Vocês lembram? Vocês não são nem igual ao papai, nem igual à mamãe. Por quê? Porque mistura o material genético. Pois pronto, a maioria dos animais, eles têm essa característica na reprodução deles. Bem, vamos falar dos grupos de animais invertebrados. Vamos falar um pouquinho dos poríferos. Ora, o nome porífero vem de poros, são as esponjas, tá certo? Os poríferos ou espongiários são animais aquáticos, extremamente simples, eles não têm tecidos e eles normalmente vivem fixo lá no fundo do mar. Ora, um exemplo, gente, são as esponjas. Ora, o Bob Esponja, quem lembra do Bob Esponja? Pronto. Tá certo? Então, os poríferos, eles têm um corpo revestido de poros, a maioria dele vive no mar, e eles vivem fixos, eles são animais sésseis, tá certo? Eles vivem fixos. E eles também são animais filtradores. Professor, o que é um animal césseo? É que vive preso, tá certo? Ou ele vive sozinho ou pode viver em colônia. Eles são filtradores, eles têm um orifício onde a água entra e aí o alimento que está ali naquela água, ele é retido e depois essa água sai. Então, eles são animais filtradores, eles têm filtros, tá certo? E os coanócitos são aquelas célulazinhas por onde eles conseguem captar os alimentos, tá certo? Eles fazem parte da cadeia alimentar, alguns deles produzem substâncias tóxicas, tá certo? E eles servem de abrigo para outras espécies. Bem, pessoal, vamos falar agora dos quinidários ou selenterados. Gente, quem são esses? Que nome esquisito é esse, né? Pois é, mas eles são bem conhecidos. São animais de ambientes marinhos, principalmente os mais conhecidos são as águas-vivas, as anêmonas do mar, os corais, as caravelas. Eles podem viver fixo em rocha ou podem viver livremente na água, como o caso das águas-vivas e das caravelas, são as medusas. Eles podem ter o corpo mole e alguns têm o corpo rígido, como os corais, que tem exoesqueleto, tá certo? Eles fazem a digestão intracelular e podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. E eles têm uma coisa interessante, gente. Eles liberam uma substância, eles têm assim uns filamentos
que eles liberam uma substância que queima, tá certo? É uma maneira deles se proteger. Graças a Deus, a tia Georgia nunca aconteceu isso com ela, mas ela já viu o irmão dela acontecer isso. A gente estava tudo na praia, ele muito curioso, né? Foi ver o que era aquilo que estava assim, tipo flutuando na água, que parecia um saquinho, deixa que era uma água viva, tá certo? E aí pregou nas costas dele, ele chorou, saiu, porque arde muito. Foi horrível. Meu pai teve que levar ele ao hospital, mas graças a Deus ficou tudo bem, porque ele só faz queimar. Mas então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente estiver na praia e conseguir ver um negócio desse, a gente não pode chegar perto, tá certo, gente? Mas são os animais chamados de quinidários ou selenterados. São as águas vivas, as caravelas, os corais, tá certo? Eles fazem aqueles recifes de corais, né? Bem bonito, colorido, tá bom? Então, esses aí são os quinidários. Bem, e aí, gente, a gente vai falar agora de um grupo que é considerado verme, porque ele tem um corpo mole, tá? Ele tem o corpo mole e eles são os platelmintos. Esse nome platelminto vem de corpo achatado. Platel quer dizer achatado. Sabe? Aquela, por exemplo, aquela fitazinha, né? Que a gente tem de amarrar as coisas e tal, uma fita achatada, pronto. É como se fosse, olha aqui, ó, a tia Jorge pegou uma régua, pronto. O corpo dele é assim, achatado, tá certo? Os platelmintos, eles podem ser vida livre, como é o caso das planárias, mas eles também podem ser parasitas, como é o caso das tênias, que causa uma doença chamada teníase, tá certo? E também nós temos o esquistossomo, que causa uma doença chamada esquistossomose. Aqui, pessoal, no vídeo, vocês estão vendo, tá certo? Ó, o exemplo de dois que são parasitas. Aqui, ó, é o esquistossomo. Aqui nós temos a fêmea e o macho. Eles são seres que se reproduzem sexuadamente, tá bom? E aqui são as tênias, ó. Nós temos aqui a tênia saginata e a tênia sólio. Elas se reproduzem, tá certo? De maneira sexuada, e no caso das tênias, elas são hermafroditas. Já o que é hermafrodita é que ela sozinha ela tem dentro dela o sistema reprodutor masculino e feminino, tá certo, gente? Entendido? Então, os platelmintos são vermes de corpo achatado, eles podem ter vida livre ou ser parasitas, tá certo? E nós temos alguns que se reproduzem de maneira assexuada, como é o caso da planária. A planária, pessoal, é tão interessante, quando você corta ela, ela se regenera. Então, ela divide ela no meio, ela vai formar duas planárias. Professora, cadê a planária? Ó, tá aqui, essa bichinha que está aqui em cima, tá vendo? Cursou aqui, ó, os olhinhos dela, ó, essa aqui é a planária. Aqui nós temos os esquistossomos e aqui nós temos as tênias. Esses dois aqui são parasitas, os esquistossomos e a tênia, e a planária é um ser de vida livre, não faz mal a ninguém, tá bom? Bem, também nós temos outro grupo que são chamados de vermes, que são os nematelmintos, que hoje também são chamados de nematodos, tá? Ou asquelmintos. Eles são vermes que têm a forma alongada, é diferente dos platelmintos. Os platelmintos, a tia Georgia disse que era assim, ó, achatado, como essa régua que ela está mostrando. Já as lombrigas, no caso os nematódios, os nematelmintos, eles têm forma cilíndrica, tá bom? Como aquele fiozinho de macarrão. Lembra? Como o fio aqui, ó, o fio do meu, aqui que eu estou mostrando, vocês estão vendo? Ó, tá dando para ver? Tá não, né, gente? Não estou vendo, não. Mas o fio que liga o computador, ele não é redondinho, né? Pois é, pois são os exemplos dos nematóides. Eles têm um corpo alongado, cilíndrico e afilado nas pontas. Eles também podem ser de vida livre, podem ser parasitas, e a maioria deles se reproduz de forma sexuada. Entre os parasitas, nós temos alguns bem conhecidos nossos. A lombriga, vocês já viram falar de lombriga, né? Um verme bastante conhecido, que é muito comum em criança, a gente tem que tomar remédio de verme de vez em quando, porque é muito comum. Temos o ancilóstomo, tá certo? Temos o bicho geográfico e temos a filária, que causa aquela doença que é a elefantíase. Depois, em outro momento, nós vamos falar dessas doenças.
Eu quero apenas que vocês saibam que os nematóides ou os nematelmintos também são animais invertebrados, tá certo, meus amores? E aí, galerinha, nós temos ainda um outro grupo de vermes. Jorge, por que ele é verme mesmo? É porque ele tem um corpo mole, tá, gente? E eles se rastejam, não tem patas. Bem, os anelídeos, o nome já está dizendo, ó, anelídeos, anel. Ele tem o corpo todo segmentado, todo divididinho, tá? É como se fosse vários anéisinhos, um do lado do outro. Vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando aqui, ó, o caso da minhoca. Vocês estão vendo aqui os anéisinhos do corpo dela? Ó, se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver, tá certo? Os anelídeos reúnem mais de 15 mil espécies. Eles têm o corpo alongado e cilíndrico, todo segmentado, todo dividido em anéis. Tem uma sanguessuga aqui na mão, ó, na imagem de cima, tá certo? E eles podem viver em água salgada, em ambientes úmidos, na terra, tá certo? Tem algumas espécies marinhas, que são os poliquetas, tá certo? Olha aqui, vocês estão vendo, ó, lá embaixo a gente tem aqui um poliqueta, ó, tá vendo? E entre os anelídeos mais conhecidos, nós temos a minhoca, que a minhoca ela é muito utilizada, tá, para ajudar a melhorar o solo. Ela produz, através das suas fezes, o humus, que é rico, muito bom para o plantio. Também ela cava buracos no solo, facilitando o arejamento do solo. Então, as minhocas, elas são realmente muito importantes para a agricultura, tá bom, meu povo? Então, tá aí mais um grupo de invertebrados para vocês. Bem, gente, a gente falou de alguns grupos de invertebrados. Nós vamos ter outros? Vamos sim, vamos ter outros grupos, tá certo? Mas hoje, por hoje, nós vamos ficar nesse grupo. Então, só relembrando aqui, nós falamos dos poríferos, que são as esponjas, nós falamos dos quinidários, que são os selenterados, né, que são as águas-vivas, as anêmonas. Nós falamos dos platelmintos, que são aqueles vermes de corpo achatado. Nós falamos dos nematóides, que tem o corpo cilíndrico afiladinho nas pontas, que é a lombriga, que a gente conhece. E falamos de quem? Falamos dos anelídeos, que são as minhocas. E como a tia Georgia fala em todo o vídeo, o que a tia Georgia sempre diz? Não adianta só ter o conhecimento se você não praticar. Então, agora, gente, a gente vai abrir lá o livro na página 103 e fazer a questão 1, tá certo? Então, nós vamos fixar o nosso conteúdo, tá bom, meus amores? Olha, foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Tia Georgia espera o mais brevemente estar com vocês em sala de aula, mas por enquanto a gente fica por aqui mesmo, tá? E fique em casa e se cuide, que Deus esteja com vocês. Muito obrigado por tudo. Beijos. Tá certo, meus amores? Então a tia Georgia espera encontrar vocês brevemente, tá bom, meus amores? A tia Georgia está com muita saudade de vocês. Beijos no coração de vocês, certo?